Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor. O livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, o verso é o 21, 1 Samuel, capítulo 4, verso 21, nós vamos fazer a leitura apenas desse versículo. É sempre importante, quando você vir para a casa de Deus, traga a Bíblia Sagrada para você meditar junto conosco na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 4, verso 21, é onde nós faremos a leitura. Se tem alguém perto de você que não tem a Bíblia, encosta perto dele ou dela aí e mostra. Nós vamos ler aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Ela deu ao menino o nome de Icabor. Ela deu o nome ao menino de Icabor e disse, ou Icabor, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. Vou ler mais uma vez. Ela deu nome ao menino de Icabor e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. Só até aí. Continue com a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração mais uma vez. Senhor, nos colocamos, Senhor Jesus, voltados para a tua palavra, sensíveis a ouvir a tua voz. Acreditamos, Senhor, que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é um livro que contém as revelações divinas de um Deus que é poderoso, que ama os seus filhos e tem o melhor para as suas vidas. Espírito Santo, nos ajuda nesta hora a compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas através desta palavra. Senhor, cubra-nos com teu sangue poderoso, que nenhum impedimento ou laço do diabo ou do adversário e nos impeça, meu Deus, de observar, de ouvir, de atentar para as sagradas escrituras. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu sabes, que o Senhor sabe e conhece, que é o melhor para a nossa vida. Então, Senhor, que assim seja, que o teu melhor seja estabelecido nesta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um dos versículos que trata de um momento de muita angústia, um momento de muito sofrimento para Israel, um momento em que a arca que simbolizava a presença de Deus havia sido tomada, onde também a morte do sacerdote Eli tinha se dado através da má notícia em que os seus filhos Ofni e Finéia também
haviam sido mortos na batalha. Para nós entendermos esse versículo, eu preciso fazer uma reflexão antes com vocês, do capítulo 1, 2, o 3 e o 4. Como a juventude diz, eu vou dar um spoiler aqui. Falei certo? É isso mesmo? A juventude spoiler. Então quero que vocês, nesta hora, observe, esteja muito atento. Não converse nessa hora, não ande na igreja, não se locomova, a não ser que seja extremamente necessário. Tenha reverência com a palavra de Deus. Escute, o capítulo 1 de Samuel vai tratar sobre o nascimento do autor desse livro, que é o próprio Samuel. O capítulo 1 vai falar do nascimento de Samuel, e vai falar também que Ana pega o seu filho e o consagra ao Senhor. Ela oferece ao Senhor. Nós conhecemos a história. Ana era uma mulher estéril, que não podia gerar, mas foi até Siló e no templo e se derramou, e clamou ao Senhor e fez um voto: Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de gerar um filho, eu o darei ao Senhor como oferta. Ela só queria gerar, e se o Senhor concedesse isso, ela ia entregar o seu filho para dedicar ao Senhor todos os dias da sua vida. Ia ser um pastor na igreja, ia ser dedicado ao Senhor na sua obra enquanto vivesse. Foi esse o voto que ela fez. E diz a palavra de Deus que Deus a abençoou, dando a Ana filhos. Não somente Samuel. Depois de Samuel, Ana teve mais 5 filhos. Olha que coisa linda que Deus faz. Quando Deus faz, e a obra que Deus faz é tremenda. A bênção do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. Muitas vezes nós pedimos uma coisa a Deus, e Deus já está preparando coisa ainda maior para fazer nas nossas vidas, só para mostrar que Ele é Deus e não há outro como Ele. Então no capítulo 1 trata sobre o nascimento de Samuel e Ana consagrando seu filho ao Senhor. No capítulo 2, nós vemos a oração ou o cântico de Ana. Em algumas traduções está oração ou o cântico de Ana. É tão lindo que quando nós lemos o capítulo 2, parece que nós estamos diante de Ana, porque ela fala com tanta bagagem, ela coloca as emoções nas palavras, que parece que nós estamos vendo ela. Senhor, o Senhor fez da estéril mãe de filhos, o Senhor tirou a vergonha e trouxe alegria nos meus lábios, mas nós estamos vendo ela. Então no capítulo 2 nós vemos a oração de Ana, e nós vemos também no capítulo 2 a maldade de Ofni e Finéia, filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes no templo do Senhor. Nós vemos a maldade, e também nós vemos a profecia. Deus levanta um servo dele para falar com Eli de forma dura em relação à sua negligência e ao estado pecaminoso dos seus filhos. O que Deus está falando? Conserta a tua vida, Eli. Conserta a tua casa, conserta a tua família, repreende os teus filhos. Seja homem dentro da tua casa. No capítulo 2 nós vemos isso. No capítulo 3, nós vemos algo lindo acontecer. Nós vemos Deus chamar o pequeno Samuel. Nós vemos Deus chamando, dizendo: Samuel. E ele pensava que era o sacerdote Eli, e corria lá. O Senhor me chamou, ele falou: não, volta a dormir. E Deus chama de novo, e Deus chama de novo, e Deus chama pela 4ª vez, dizendo: Samuel, Samuel. Aí o profeta entende, na 3ª vez o profeta entendeu e diz assim: o Senhor quer falar contigo. Quando o Senhor te chamar, diga: Senhor, fala porque o teu servo ouve. Um garotinho, um jovem.
Segundo os estudiosos, ele tinha entre 12 e 15 anos, nesse tempo aqui, em que Deus fala com Samuel. E Deus fala com Samuel, Samuel se apresenta ao Senhor, um jovem, um garoto. E Deus revela aquilo que ele vai fazer em Siló e o que ele vai fazer com a família de Eli. E Eli fica sabendo, porque pede para Samuel contar, ele fica sabendo e descobre que mais uma vez o Senhor vai agir com juízo sobre a casa de Eli. Deus não faz nada sem antes revelar aos santos aquilo que Ele tenta ou propõe fazer. Na verdade, aquilo que o Senhor propõe fazer, Ele sempre revela. Quando estamos no erro, Deus sempre nos alerta: filho, abandone o pecado. Filha, mude de vida. Deus sempre nos alerta antes de vir com juízo sobre a nossa vida. Antes de vir com juízo sobre nós, Ele sempre nos dá a oportunidade. Diga comigo assim: o nosso Deus é Deus que nos alerta e nos dá a oportunidade para mudar. Sempre. Sempre. Nós vemos Deus chamando Samuel no capítulo 3, e no capítulo 4 nós vemos a tragédia acontecer. O juízo de Deus se estabelece. O que é? Os filisteus se levantam contra o povo de Deus. O povo de Deus sai para guerrear. Os filhos, nós vemos aí uma grande quantidade de soldados morrem. Eles acham que trazendo a arca para a guerra eles vão vencer a batalha, mas a presença de Deus já tinha ido embora. Trazem a arca para a guerra, mas um monte de soldados morrem, inclusive os filhos de Eli, Ofni e Finéia, morrem. E escapa um e volta para Siló para contar a tragédia que tinha acontecido. Quando ele volta, conta para a cidade toda. Eli, quando escuta aquilo, vê que a arca do Senhor havia sido levada embora pelos filisteus e que os seus 2 filhos haviam morrido na guerra. Diz a palavra de Deus que Eli cai para trás, sentado na cadeira, e bate a cabeça num degrau e quebra o pescoço e falece ali. E nesse mesmo tempo, nós vemos que a esposa de um dos filhos de Eli está prestes, nos últimos dias de dar à luz. Houve também a má notícia, em que a arca de Deus foi levada embora e que o seu marido e o seu sogro faleceram. O que acontece? Ela entra em trabalho de parto. Naquela hora, ela entra em trabalho de parto. Quando ela ouve que a arca foi levada embora, o filho nasce. Naquela hora, tamanho foi o sofrimento que ela colocou o nome do filho de Icabô, que significa: a glória de Deus foi embora. O nome do filho era: a glória de Deus foi embora. É sobre isso que eu quero tratar com vocês nesta noite aqui. E eu quero entrar já na mensagem a partir de agora. Eu separei aqui 3 tópicos. 3 tópicos que nos mostram ou representam quando a glória de Deus vai embora. Primeiro tópico: a glória de Deus se vai quando tornamos o pecado nosso amigo íntimo. A glória de Deus se vai da nossa vida quando andamos de mãos dadas com o pecado. A glória de Deus se foi de Siló, se foi do templo. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli andaram de mãos dadas com o pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus, os filhos de Eli fizeram. E Eli foi conivente em boa parte quanto aos seus filhos.
Há uma lição de Deus para nós aqui. Há uma direção de Deus para nós. Quando é, pastor, que fazemos do pecado o nosso amigo íntimo? Vamos observar. Os filhos de Eli andavam em adultério, roubavam a casa do Senhor, contavam mentira, oprimia o povo e extorquia a nação. Quando fazemos do pecado nosso amigo, a glória de Deus se aparta de nós. Quando andamos debaixo de mentira e mais mentira, a glória de Deus fica impedida de nos alcançar. Quando andamos debaixo de prostituição, de adultério, de mentira, de roubo, de engano, fazemos do pecado o nosso amigo íntimo. E acabou. A glória de Deus se foi. Quando fazemos do pecado nosso amigo íntimo, presta atenção nisso. Quando agimos dessa forma, presta atenção, o pecado nos cega os olhos, bloqueia a mente e fecha o nosso coração. Quando fazemos do pecado nosso amigo íntimo, ele cega os nossos olhos para que nós não enxergamos o estado deplorável em que nós estamos. Olha, cega os nossos olhos, bloqueia a nossa mente, por mais que o Senhor fale, a pessoa está com a mente bloqueada, não consegue entender. E faz o quê? Fecha o coração. Não há mais possibilidade do Espírito Santo, da presença de Deus se manifestar, porque estamos andando de mão dada com o pecado. Diga comigo assim: misericórdia, Senhor. O pecado nos distancia da presença e coloca tampões nos nossos ouvidos. O pecado nos distancia da presença e coloca tampões nos nossos ouvidos. Eu não disse aqui que o Senhor, Ele fala uma, fala duas, fala três, se necessário for, fala quatro. Por quê? Com o objetivo de dar oportunidade ao pecador para que ele se arrependa. Mas quando ele faz do pecado seu amigo, o Senhor está falando, mas ele não consegue ouvir. Os filhos de Eli, Ofni e Finéia, ouviram a repreensão de Deus. Não foi uma e nem foi duas. Mas o pecado estava tão enlacerado dentro da sua alma, nas suas práticas, no seu corpo físico, que eles não conseguiam ouvir. Talvez há pessoas aqui que estão assim, dessa forma. De repente você está preso a uma situação, de você está amarrado a um pecado, mas o Senhor Deus de amor, o Senhor Deus de oportunidades, Ele te traz num culto de domingo para dizer: abandona este pecado, abandona esta prática errada, abandona, para que a minha glória volte de novo a fazer parte da tua vida. Abandona. Não faça do pecado o seu amigo, que vai com você para um lado, que vai para você para o outro, está com você dentro, está com você fora. Abandona o pecado. Larga. Bane ele da tua vida. O pecado na nossa vida, meus irmãos, não tem que ser algo premeditado.
Mas tem que ser, e muitas vezes, e acontece, um deslize, porque nós não vigiamos e caímos. Mas logo nos arrependemos e voltamos e pedimos ao Senhor misericórdia, perdão pelos nossos pecados e abandonamos esta prática. Quando assim fazemos, a misericórdia de Deus nos alcança. Por gentileza, uma cotovelada santa em quem está ao seu lado e diga assim: não faça do pecado o seu amigo fiel. Não faça. Não faça do pecado o seu amigo fiel. Segundo ponto importante aqui. O Icabô se estabelece, a glória de Deus se vai, quando não há mais temor no nosso coração em relação a Deus. A glória de Deus se vai quando não há mais temor nos nossos corações em relação a Deus. A falta de temor nos impede de pensar nas consequências que podem vir através do pecado. A falta de temor nos impede em pensar nas consequências que o pecado pode trazer. Os filhos de Eli estavam pecando. Olha como a coisa é séria. Estava se relacionando com mulheres que serviam dentro da casa, no templo. O povo já não vinha mais oferecer sacrifício, nem ofertar na casa, porque os filhos de Eli tomavam tudo isso para si. Eles não estavam pensando mais nas consequências que aquilo poderiam trazer. A falta de temor nos impede de pensar nas consequências. Só nos faz enxergar o momento presente. Ao ponto de Eli chegar para os seus filhos e dizer assim: meus filhos, se vocês pecarem contra um semelhante, os juízes aqui da nossa nação podem nos defender, podem interceder por nós. Mas se nós pecarmos contra o Senhor, quem poderá interceder por nós? O que Eli estava dizendo? A mão do Senhor vai vir contra nós. A ira do Senhor vai se acender contra nós. Mas a falta de temor nos impede de pensar nas consequências. A pessoa peca, na esperança de que Deus não está vendo, de que nada está acontecendo, e eu posso seguir assim. Vai, filho, você vai ver para onde você vai parar. A falta de temor nos dá a impressão de que não sofreremos nenhum dano devido à nossa incontinência. A falta de temor nos dá a impressão de que não vamos sofrer nenhum dano por causa das nossas falhas e por causa dos nossos pecados. A falta de temor nos força, presta atenção nisso, a falta de temor nos força a satisfazer nossos interesses pessoais. A falta de temor nos força a satisfazer os nossos interesses pessoais. Quer saber da minha esposa? Quer saber de Deus? Quer saber de mim? É a minha vontade, é o que eu quero. E a palavra de Deus vem na contramão disso e diz: não tenha propriamente aquilo que é do teu interesse, mas aquilo que é de interesse do semelhante. Satisfazer a vontade do semelhante. O que é isso? Eu não devo simplesmente olhar para mim, eu preciso olhar para o próximo, porque eu sei que alguém também usado por Deus vai estar olhando por mim, para me abençoar, para me alegrar, para me encorajar, para me fortalecer, para me amparar. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Quem quer ir embora, diga aleluia. Está todo mundo atento, porque quando a palavra é mais dura, a gente quer ir embora, não é? Ah, isso que eu vim fazer nesse culto aqui hoje. É assim? Se desse para entrar num buraco na cadeira, já tinha descido. É assim, eu sei como é. Quando a palavra vem, não... Jesus amado. Sabe o que é isso? É o amor de Deus revelado através da sua palavra.
Deus só corrige aqueles que Ele ama. Quem não ama, Deus sabe que não adianta mais falar, já entrega as suas próprias concupiscências. Mas quem Ele ama, Ele diz: atenta-te para as tuas práticas. Eu quero fazer com que a minha glória volte de novo para a tua vida brilhar forte. Para isso, algumas atitudes nós devemos tomar. E temos que ser sinceros em relação à vida em que estamos levando. Que vida você vem levando? Quais são as suas práticas? Você está vivendo hoje como se não tivesse amanhã? O que nós temos feito? O que temos praticado? Como temos servido ao Senhor? Será que o temor já foi embora do teu coração? Terceiro ponto aqui, para a gente caminhar para o final. A glória se vai quando ignoramos a voz de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus se vai da vida, do ambiente, da casa, do local, se vai quando as pessoas que ali estão ignoram a voz do Senhor. A palavra de Deus em Apocalipse diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. A glória de Deus se vai quando ignoramos a voz do Senhor. A glória de Deus se vai. Escute isso. Ignorar a voz do Senhor nos priva da graça e do favor de Deus. Ignorar a voz do Senhor nos priva da graça, da sua presença, do seu amor, da sua misericórdia, e também nos priva de receber as bênçãos do Senhor. Imagine um filho que só desagrada ao pai. Imagine um filho que ignora todos os ensinamentos do seu pai. Você acha que o pai vai ter o coração nesse filho para o abençoá-lo? Para dar tudo o que ele quer? Não. Esse pai vai dizer assim: você não está fazendo por onde, você não é merecedor da minha bênção e nem do meu favor. Ainda que seja duro eu falar isso com você, meu filho, você não vai receber, porque você tem ignorado a minha voz. Quando ignoramos a voz do Senhor, nós ficamos privados da graça e do favor. Outra coisa importante: ignorar a voz do Senhor faz com que tropeçamos pelo caminho e nos força a ir em direção ao abismo. Quando ignoramos a voz do Senhor, tropeçamos no caminho, no dia a dia, e somos forçados a descer em direção ao abismo. O que é isso? Condenação, sofrimento, inferno. Outra coisa importante que precisamos entender: ignorar a voz do Senhor faz com que a maldição nos cubra, trazendo o opróbrio e a vergonha para a nossa vida e para a nossa descendência. Esse nós temos que dizer misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para a geração que havia passado na vida de Eli, os seus antepassados. Deus havia feito uma promessa que a sua descendência, a nação, o seu povo, a sua linhagem seria abençoada e seria próspera. Mas por causa da desobediência dos filhos de Eli, e devido à ignorância de Eli de repreender os filhos, de orientar, de corrigir, Deus vem e diz assim: ó, eu fiz essa promessa, mas hoje estou riscando, porque vocês não são merecedores desta bênção. Sabe o que é isso? Quando falamos assim: mas Deus fez uma promessa, vai se cumprir. Mas não anda em obediência não, para tu ver. Não permaneça orando e buscando a Deus.
Não permaneça se santificando, buscando ao Senhor, para que essa bênção se cumpra, para você ver. Quando ignoramos a voz do Senhor, fazemos com que a maldição nos cubra, trazendo opróbrio e vergonha. Opróbrio e vergonha. Ignorar a voz do Senhor anula as bênçãos de nos alcançar. Deus está dizendo: filho, muda de vida. Filho, abandona esse caminho. E você simplesmente ignora. Sabe o que vai te começar a seguir você? Não é mais a bênção, mas sim a maldição. E como Deus havia dito, aconteceu. A morte veio para com os filhos de Eli, para com a sua família, e a sua linhagem foi riscada de receber a bênção do Senhor. O que nós entendemos? Entendemos se hoje, eu e você, ouvirmos a voz do Senhor e nos atentarmos a ela, a bênção nos alcançará e também alcançará a nossa descendência. Por causa de uma atitude sua de obediência a Deus, de busca, de perseverança, a bênção vai te alcançar e alcançar também a tua família. Porque alguém se levantou para ouvir, alguém se levantou para dar atenção, alguém se voltou a ouvir a voz de Deus. Escute isso. Havia duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Os filhos de Eli que estavam na prática errada, e havia o pequeno Samuel, que vendo tudo aquilo que Ofni e Finéia, sacerdotes também, fazendo tudo de errado, Samuel estava andando na contramão. Sabe que isso me ensina? Que não importa que pessoas que ainda têm uma caminhada longa de conhecimento a Deus, mas vivem na prática errada, e isso não te faz segui-los. Isso não te faz caminhar com eles. Você precisa entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que aborrece a Deus, aquilo que é agradável ao Senhor e aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Enquanto Ofni e Finéia está pecando, o pequeno Samuel está crescendo no conhecimento, está crescendo na sinceridade, está crescendo no temor, está crescendo na prática da verdade, da justiça, do caminho de Deus. Quando parece que tudo está perdido, Deus sempre levanta os remanescentes. Quando tudo parece que se foi, Deus está trabalhando para levantar um servo fiel. Enquanto Ofni e Finéia estão ignorando a voz de Deus, o pequeno Samuel está dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Quem é você? É do bando do Ofni e Finéia ou é da turma de Samuel? Quem somos nós? No meio do caos, Deus sempre faz a sua luz brilhar para dizer: ainda há esperança para quem crê, ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda que a vergonha e o opróbrio se estabeleceu na tua vida, Deus nos traz aqui nesta noite para te dizer: há ainda uma oportunidade divina, mas você precisa ouvir a minha voz, você precisa temer a mim, e você precisa ir ao meu encontro.
Enquanto a minha glória de muitos está indo embora, na vida de outros ela está se fazendo presente em nome de Jesus. E eu quero crer que nesta noite aqui a glória de Deus está se fazendo presente na vida de homens e mulheres aqui, e aqueles em que a glória de Deus se foi, em nome de Jesus vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Quero concluir dizendo: é verdade que Icabod já se estabeleceu na vida de muitos, mas é verdade que também, nesses tempos decisíveis, a glória de Deus tem feito toda a diferença. A glória de Deus tem feito toda a diferença. É a glória de Deus que tem nos mantido firme e olhando para o autor e consumador da nossa fé. É a glória de Deus que tem nos dado esperança para continuar crendo e orando que Deus está agindo em nosso favor. É a glória de Deus que tem nos acompanhado de dia e de noite. É a glória de Deus que tem sido na nossa vida, nos livrando da morte e do laço do diabo. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Diga comigo assim: eu vou fazer de tudo para que a glória de Deus, a sua presença, jamais se aparte de mim e da minha casa. Farei de tudo para que a glória e a presença de Deus jamais se aparte de mim e da minha casa e da minha família. Para isso, o que eu tenho que fazer? Totalmente ao contrário daquilo que fizeram os filhos de Eli, Ofni e Finéia. Quero encerrar dizendo: um povo que teme ao Senhor reverencia a sua majestade e faz a sua obra com alegria e com zelo e muito temor. Um povo que cada vez mais procura estar sensível e atento para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Agindo desta forma, a glória de Deus jamais vai se apartar de você. Quando eu falo da glória, eu falo da presença, eu falo do Espírito Santo, eu falo desse poder que vem do alto. Jamais a glória do Senhor se apartará de ti, se você agir com fé, com temor, obediência ao Senhor. Jamais. O que nós precisamos fazer, pastor? O que nós precisamos fazer é abandonar os pecados, aquele que me cerca, aquele que me prende, e correr desesperadamente ao encontro do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a tua presença em minha vida, eu quero a tua presença dentro da minha casa, da minha família, porque eu sei que com a tua presença nós vamos vencer, com a tua presença nós já somos mais do que vencedores, com a tua presença o Senhor será ao nosso favor, o Senhor será todos os dias na nossa vida com tua presença. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim: e aí, você quer a presença ou quer que ela se vá? Quer a presença ou quer que ela se vá? Ninguém vai obrigar, Deus não vai obrigar ninguém. Ele só pergunta: você quer a presença ou quer que ela vá embora? A escolha é tua. Eu que não sou bobo disse: Senhor, eu quero a tua presença. Pode todos me abandonar, menos a tua presença. Podem todos me deixar para trás, menos a tua presença. É a tua presença, Senhor, que me mantém de pé. É a tua presença, Senhor, que me faz avançar. É a tua presença, Senhor. A tua presença.
É a presença dele que me faz obter vitória dentro e fora de casa. É a presença dele que me capacita para dizer para o diabo: larga a minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a presença. A presença de Deus diz: isso é pecado, é abominável ao Senhor, e eu vou pelo outro lado. Presença. É a presença de Deus na tua vida, meu irmão, acorda. É a presença de Deus na tua vida que te faz ser um verdadeiro sacerdote dentro da sua casa. É a presença. Minha irmã, é a presença de Deus que te faz ser uma mulher sábia dentro do seu lar. É a presença. É a presença. É a presença de Deus, pais, que nos capacita a ensinar o caminho da verdade aos nossos filhos. É a presença. Filhos, é a presença de Deus que te faz crescer nesta terra e ser chamado de bem-aventurado. É a presença. O que te falta não é um casamento novo, é a presença. O que te falta não é simplesmente uma mudança de emprego, é a presença. O que te traz alegria não é um carro novo, não é a moto nova, é a presença. É a presença. Não, pastor, quando eu me divorciar, tudo será resolvido. Não, o que resolve a tua vida é a presença. É a presença, é a presença, é a presença. Ah, não sei como lidar com meu filho, mas se você tiver a presença, Deus será na tua vida. Não sei o que fazer diante da situação, mas a presença te mostrará o caminho. A presença, a presença, a presença, a presença e a presença de Deus. O que eu preciso, pastor, é da presença. Nesta noite o que eu preciso é da presença. Nesta noite, como eu vou sair daqui, eu vou sair com a presença. A presença, como eu vou chegar no trabalho amanhã, com a presença. A presença, a presença, a presença, a presença de Deus. Diga, você não pode ficar sem a presença. Não pode, meu irmão, não pode, meu irmão, sem a presença. Sem a presença, o diabo te amarra e te leva para a destruição. Mas com a presença, Deus te toma no colo e te leva a viver coisas que você jamais viveu com Ele. A presença. A presença. A presença. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. Que sejamos um povo que cada vez mais procura estar sensível para ouvir melhor e melhor a voz de Deus, porque entende que não pode ficar sem a presença. Enquanto você vem no culto e dorme, o diabo te amarra cada vez mais. Quando você vem e fica aqui, o diabo fica falando: é tudo o que eu quero fazer. É isso mesmo, cada vez mais você não entenda e cada vez mais eu te amarro. Mas aqueles que estão bem acordados estão dizendo: Senhor, eu entendi, é a presença. É a presença, é a presença. Aqueles que querem a presença, feche os seus olhos, vamos orar.
Abra o seu coração, fala com Deus agora. Senhor, eu tenho andado sim, meu Deus, falhei, pisei na bola, quebrei a cara, mas Senhor, eu me arrependo desses pecados e eu quero abandonar todos agora, porque eu quero, Senhor, a tua presença em minha vida. Eu quero voltar, Senhor, a te servir como eu te servia antes. Eu quero sentir como eu sentia antes. Eu quero viver como eu vivia antes contigo. Eu quero, Senhor, a tua presença. Querido Deus e amado Pai, nos pomos, Senhor, em oração nesta hora, Deus, e entendemos, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor nos trouxe aqui para falar aos nossos corações acerca daquilo que necessitamos fazer. E o teu povo se põe, Senhor, a orar juntamente comigo, unidos numa só fé, num só espírito. É verdade, Senhor, é verdade, Pai. Temos agido de forma leviana, temos agido de forma pecaminosa, temos nos afastado de tua presença, temos, Senhor Jesus, nos distanciado do temor do Senhor. Deus, tende misericórdia. Lembra-te, ó Deus, que o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus justo, o Senhor é Deus misericordioso. A tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para mim, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor, e aqueles, meu Deus, que se sujeitam a crer na tua palavra e obedecer, Senhor, vão sair daqui, Pai, renovados, vão sair daqui diferentes, vão sair daqui com a tua presença. Deus, ora, meu irmão, ora, minha irmã. É um momento de oração, você precisa se envolver com Deus. Se você quer a presença, abra a tua boca, abra o teu coração, coloque as palavras para fora, vai dizendo: meu Deus, eu quero a tua presença, eu quero de novo, Senhor, sentir o calor do teu Espírito Santo. Meu Deus, olha para mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me guia, Senhor, pelo caminho reto, o caminho de vida, Pai. Abra a tua boca, abra a tua boca. Rompa o silêncio nesta noite, rompa o silêncio nesta noite. Não fique calado não, só ouvindo o pastor. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Deus quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua voz e quer voltar com a sua presença. A barreira vai cair, a incredulidade vai cair, e o poder de Deus vai voltar a brilhar. Eu sinto essa presença aqui, eu sinto essa presença aqui, eu sinto essa presença aqui. Vem comigo nessa fé. Chega de ser mula do diabo, chega de ser escravo do pecado. Em Cristo eu sou livre, em Cristo eu sou livre. Livre para voar, livre para vencer, livre para superar. Deus, contempla o teu povo, olha para a tua igreja. Deus, vem sobre nós. Sharai calabasheremandorá, ore calabassuribiandarabacalabai. Abra a tua boca, abra a tua boca. O frio quer te tomar, a frieza quer te dominar, mas nesta noite nós desejamos ainda mais, é a presença. A presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Vai falando com Ele. Deus, vem com tua presença, vem com tua presença, vem com tua presença, vem com teu Espírito. Vem, Senhor, levanta o caído, dá vida, Senhor, dá vida, Senhor, dá vigor, Pai. Levanta, vem com tua presença. Sharai, Rabaxeremandarai. Cadê os profetas de Deus?
Cadê aqueles que falam em mistério com o Senhor? Cadê aqueles que amam a presença e que têm a presença? Me ajuda aí, irmão. Vem comigo nessa fé, vem comigo nesse clamor. Esta igreja quer a presença. Abra a tua boca, porque o Senhor vai te renovar nesta noite. Abra a tua boca, porque o Senhor vai dar variedade de línguas. Abra a tua boca. A presença, a presença, a presença já chegou na casa. Quem fala em mistério é edificado por Deus. Abre a tua boca para celebrar. Batiza o Espírito Santo, batiza o Espírito Santo. Enche nessa noite, enche esta mulher, enche esse homem. Vem Espírito, sopra dos quatro cantos. Isso. Adora, adora. Adora que a presença vem. Adora que a presença vem. Glorifica que a presença vem. Celebra que a presença vem. Eu vou dar lugar à presença. Eu vou dar lugar à presença. Eu vou dar lugar à presença. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, a presença. Vem presença, desça a presença, desça sobre esse homem, desça sobre essa mulher que quer. Vem sobre nós.